A paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, sobre o teu coração, a tua casa, a tua família. Amém? Glória a Deus. Eu quero refletir contigo em um texto que está em Mateus, capítulo 21, do versículo 28 ao 32, que diz assim: E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu: Sim, senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero ir. E depois, arrependido, ele foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhe Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós, outros, no caminho da justiça, e não acreditastes nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Nós podemos observar nesta ilustração 2 tipos de pessoas que o Senhor Jesus chama de filhos. Afinal, nós temos um Pai, o nosso Pai que está nos céus. Aleluia, né? Glória a Deus. O Pai chama o primeiro filho e fala para ele fazer algo. E esse filho responde que sim, que vai fazer o que o Pai pediu. E observe que nós temos pessoas assim, né? Que nós conversamos tudo com ela, orientamos e as pessoas concordam com tudo aquilo que é conversado, com tudo aquilo que é falado. Porém, quando menos esperamos, essas pessoas não fazem nada daquilo que foi combinado. Essas eram aqueles que conheciam os estatutos do Pai. Eles tinham o conhecimento do que era preciso ser feito. Eles fingiam fazer. Eles viviam uma vida de aparência, sempre se auto-justificando pelas obras visíveis que eles faziam. Porém, o coração deles estava longe do Pai. O Pai então chama o segundo filho e fala também para esse fazer algo. Esse segundo filho, ele reflete aquelas pessoas que andam à margem da sociedade, do bom senso da sociedade. Eles vivem da maneira que acreditam ser melhor para sobreviver, para viver. Aquelas pessoas que a sociedade geralmente olha atravessado, que julga essas pessoas. Só que essas pessoas, quando ouviram a pregação de João Batista sobre arrependimento, sabe o que elas fizeram? Elas se arrependeram e elas foram buscar em João Batista, querer saber o que é que elas deveriam fazer a partir daquele momento de arrependimento. E isso está escrito lá em Lucas, capítulo 3, versículo 12, que diz: Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: Mestre, que havemos de fazer? Em Lucas 7, também, no versículo 29, vai falar sobre isso. E diz assim: Todo o povo que o ouviu, até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. O arrependimento é o que nos leva para mais perto de Deus, independente do tamanho de pecado. Não são os nossos atos de justiça, as nossas benfeitorias que nos justificam diante de Deus, e sim reconhecer o único sacrifício perfeito de justiça feito pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em favor de nós. E é por esse sacrifício que nós somos justificados diante do Pai. Glória a Deus. E somos também transformados. Olha só a oração que Isaías faz no capítulo 64, versículo 6, a respeito de nós.
E ele diz assim: todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como um trapo da imundícia. E Jesus então termina esse texto que ele ilustrou falando de uma transformação que era visível na vida daqueles que se arrependeram. E mesmo assim, aqueles que se julgavam moralmente corretos não se arrependeram, pois não conseguiam enxergar os seus próprios erros. Eram bons demais para se arrependerem e acreditavam não ter necessidade nenhuma de mudança. Olha só o que diz o versículo 32. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, vendo que a mudança, a transformação, o arrependimento destes, não vos arrependestes para acreditardes nele. Os que estavam à margem do bom senso da sociedade, quando compreenderam o caminho da salvação, se entregaram ao Pai. E com a mesma intensidade com que eles se entregavam ao pecado, agora usam toda essa intensidade em amor ao Pai, no reino de Deus, pois eles entenderam que eram escravos de uma vida de engano e agora são livres e querem viver para o Pai. Nós vemos isso no versículo 31, que diz assim: o Senhor Jesus vai e pergunta: qual dos dois fez a vontade do Pai? E disseram: o segundo. Declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. O que é preceder é ir à frente, anteceder, ir adiante. Então essas pessoas que estavam à margem da sociedade, quando entenderam, quando se arrependeram, receberam o reino de Deus antes daqueles que entendiam, que compreendiam os estatutos do Pai, mas não tinham recebido o reino de Deus por meio do arrependimento. Então nós precisamos nos examinar, nós precisamos saber que tipo de filho que nós estamos sendo para o nosso Pai. Aquele filho que auto se justifica pelos seus atos de justiça, pelas suas obras, pela sua aparência de bondade? Ou aquele que entende que é pecador, entende que necessita de arrependimento e faz isso, sendo justificado pelo Senhor Jesus? Aprendemos aqui também que às vezes não concordamos com muitas coisas que o nosso Pai nos ensina através da sua palavra. Porém, mesmo sem entender e até sem vontade, nós devemos cumprir os seus ensinamentos, porque Ele se alegra conosco. Foi assim com o nosso Senhor Jesus. Ele obedeceu porque era necessário obedecer, simplesmente assim. Então faça aquilo que precisa ser feito e vamos obedecer e fazer a vontade do nosso Pai. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe. Um grande abraço.